Boa tarde, amados do canal Orquídeas em Ação, tudo bom? Que saudade que eu tava de ver vocês, da gente poder voltar a se falar sobre orquídeas. E hoje a gente vai falar de alguns assuntos um pouco polêmicos, né? Nesse vídeo você vai poder conhecer um pouquinho mais dos efeitos da torta de mamona, vai descobrir também o porquê que a torta de mamona, a caixinha diz que ela não pode ser misturada com farinha de osso. A gente vai desvendar esse mistério, vou falar também um pouquinho sobre o osmocote e mostrar algumas plantas para vocês. Então você está no canal Orquídeas em Ação, meu nome é Fábio Bocchili, seja bem-vindo. Bom, gente, a gente está começando o vídeo aqui. Antes da gente falar de torta de mamona, tem muita gente no canal perguntando como é que faz o uso de osmocote, né? Porque existe várias, são 3 formulações na verdade, e eu já quero deixar um pouco esclarecida, por isso que você está vendo aqui 3 plantas de tamanho diferente. Então, a gente usa da seguinte forma, vai ser rapidinho para você entender, mas assim, é a dica, tá, gente? Eu utilizo aqui da Forte o Mini Prio, né? A gente utiliza, a formulação dele é 1859, e essa formulação, ela tem como princípio, né, ter o nitrogênio maior. Você pode perceber que na casa NPK seria nitrogênio, o fósforo e potássio. Então ela tem 18 de nitrogênio, ela vai ter 5 de fósforo e 9 de potássio. Essa vai servir para você, para planta pequena, tudo bem? Já a formulação que vai levar o 15, 9, 12 vai ser para as plantas jovens. E a formulação 14, 14, 14 para as plantas adultas. É assim que eu utilizo, tá? Então é assim que você deve fazer também. As formulações de osmocote servem para isso. Como que você vai utilizar? Bom, primeiro você deve usar sempre aquilo que eu recomendo, né, ao fabricante. Nesse caso aqui o fabricante pede 4 a 8 gramas de osmocote para, por exemplo, uma planta pequena. Tudo vai depender também do vasinho, né? Então, como ela está num vaso pequeno, eu vou mostrar aqui, vou chegar mais perto da câmera para você poder ver. E é assim que a gente faz. Utilizo uma colherzinha, nesse caso aqui, uma colherzinha de café, tá? E eu espalho sobre o vasinho. Pronto. Você já colocou o osmocote. E aqui você vai poder, você vai fazer você vai repetir a dose daqui a 5 meses, é o que pede o fabricante. Eu recomendo que você faça isso 2 vezes ao ano. Com torta de mamona, posso usar? Pode. Posso utilizar também usando os fertilizantes Peters foliares? Pode. Então você pode casar os 3 conteúdos, tá? Essa era uma outra dúvida que também todo mundo pergunta. Se eu estiver usando o osmocote, eu posso estar utilizando também um outro adubo orgânico? Pode, o bocashi, entre outros, tá? E também o adubo foliar. Então, no caso, por exemplo, aqui eu mostrei para vocês o Mini Prio, que é para as pequenas plantas, tá? Assim que ela deixa de ser um seedling. E daí você pode usar o 15, 9, 12 para a planta média. E o 14, 14, 14, você pode ver que elas têm os 3 números iguais, é para a planta adulta, porque ela tem 14 de nitrogênio, 14 de fósforo e 14 de potássio, dando então um equilíbrio, né? As plantas, quando adultas, elas necessitam de um equilíbrio na sua composição de nutrientes, tá certo? Então, aqui ficou a dica para você do osmocote, espero ter respondido a pergunta daqueles que tinham dúvida. Agora a gente vai falar um pouquinho de torta de mamona. Bom, gente, agora o assunto é torta de mamona. Vocês devem ter visto no comecinho do vídeo as plantas, né, a venca, a mini samambaia, as plantinhas que nós filmamos aqui para vocês poderem ver. Todas essas plantas eu utilizo, inclusive já fiz vídeos, né, do uso que eu faço da farinha de osso com a torta de mamona, que tem dado muito resultado. Porém, vem vindo uma sombra de um mundo de dúvidas a respeito do que diz na caixa desses produtos na hora que você compra. Então, se você quiser ver, quando você for comprar um produto, está aqui, não misturar com farinha de osso, produto tóxico se ingerido por seres humanos e animais domésticos. Eu vou aproximar aqui um pouquinho da câmera para vocês poderem ver. E aí, nesse momento, pode ser que você deixe de comprar esse produto com medo de
da utilização dele, né? A mesma coisa, esse daqui é uma caixa da torta de mamona, que indica que você não deve fazer a mistura com a farinha de osso. E na farinha de osso acontece a mesma coisa. Ela tem aqui na sua lateral, ó, não misturar com torta de mamona, a mistura é tóxica se ingerida. Tudo bem? Então você deve pensar o seguinte, eu não vou comprar porque a mistura desses dois deve ser muito tóxica. Queridos, eu venho dizer para vocês, que na verdade eu quero depois ainda desse vídeo, fazer uma crítica construtiva no meu ponto de vista, dando um recado para essas empresas, né? Porque assim, hoje eu percebi que a orquidofilia mirim vem crescendo muito, inclusive muitas destas dúvidas, né, das principais dúvidas, está relacionada a crianças de 8 a 12 anos, né, que lógico deve ser orientado pelos pais, mas a gente tem que incentivar. E, inclusive, isso não é só para criança, há muitos adultos com dúvidas sobre esses produtos. E hoje eu vim dizer para vocês que a mistura, sim, ela pode ser feita, mas eu vou explicar para você o porquê que isso acontece, o porquê que essa informação na caixinha. Mas eu vou falar disso no final do vídeo, então não perca. Agora eu vou falar para vocês como que eu utilizo, qual a forma da utilização então. De forma bem rápida, no início você pode ver as plantas, e como que eu faço, por exemplo, para as plantas ornamentais básicas, né? Como a avenca, a planta da felicidade, né? Então eu utilizo aqui, ó, 1, 2, 3 colheres de torta de mamona. De farinha de osso, eu utilizo também 3, tudo bem? 3 também de farinha de osso. Eu só não vou misturar aqui porque, na verdade, como o assunto é orquídea, eu vou fazer a receita que eu utilizo para a orquídea, tá? Inclusive não vai ser a receita toda, é só realmente uma simulação para você entender, poder compreender, porque eu tenho um vídeo mostrando como que eu faço o adubo que é para orquídeas. Se fosse, por exemplo, aqui nas avencas, normalmente, eu utilizo 3 por 2. Então, 3 colheres de torta de mamona, 2 colheres de farinha de osso. Para os bonsai, no bonsai, aquelas árvores, mini árvores, eu utilizo uma proporção de 1 por 1. Então, 3 colheres de torta de mamona, 3 de farinha de osso. Nas orquídeas, atenção que agora é o assunto que interessa. 3 por 1, tudo bem? Então, eu pego 1 colher de farinha de osso, tá? E junto com as 3 colheres de torta de mamona. Acrescento aqui ainda, tá? Aquela madeira queimada, né? Que é a cinza, tá? Então eu tenho um vídeo, inclusive o vídeo é de baixa qualidade, eu vou ver se a gente agora, quem está filmando aí, a gente faz um vídeo com mais qualidade para vocês aí. Então, na verdade, não é nem a receita que eu quero passar aqui, realmente eu quero desvendar o mistério de que você não pode misturar torta de mamona com farinha de osso. Então aqui você vai fazer a mistura, você mistura o conteúdo normal, tá, gente? Você pode colocar num potinho, você vai fazer a mistura normal. Depois dessa mistura, a gente vai usar na planta. Então, eu vou mostrar para vocês na planta como que funciona. O cuidado que você tem que ter com esse plantio, preste muita atenção no plantio agora, tá? Na forma do plantio não, perdão. Da forma como nós vamos utilizar na planta aqui. Porque depois eu vou falar disso. Então, nós fazemos assim. Perceba que tem um pouco abaixo de substrato aqui, de terra, tá bem? E isso tem uma explicação. Então agora, eu pego aqui, nesse tipo de vaso, eu gosto de utilizar 3 colheres, tá bom? Tudo vai depender muito, então vou abaixar aqui para vocês poderem ver. Vou espalhar aqui, tá bem? Ó, de forma que vocês possam ver. Vou colocar 2 colherzinhas aqui, que é só realmente para simular para vocês receitas e depois eu posso até passar para vocês aqui. No vaso que tem 15 de diâmetro, mais ou menos que nem esse aqui, eu utilizo 3 colheres dessa composição. Né? Lembrando que eu utilizo para esse tipo de planta 3 colheres de torta de mamona, 2 de farinha de osso. Ok? Então tá aqui. Agora, nesse momento, é que vem o segredo que é o que devia constar aqui nessa caixa. É o elemento que a gente vai colocar agora, é a terra para cobrir. Exatamente para cobrir. Então, ó, eu vou colocar aqui, já mostro, já tombo o vaso de novo para vocês poderem ver. Vou só preencher aqui.
Mais uma colherzinha vai ser o suficiente para a gente concluir essa etapa do vídeo. Bom, coloquei aqui a terra, eu só espalho por cima para que feche, né? Tampe aí as torta de mamona que a gente colocou, esse fertilizante aqui, tá? Esse adubo orgânico. Então aqui acabou o processo. Muito bem. Agora para as orquídeas. Como que eu devo utilizar então essa torta de mamona? Lembrando que essa aqui é só uma simulação. Eu tenho um vídeo como fazer realmente para a orquídea, tá? Vai falar um pouquinho de bocache, etc. Hoje existe esse produto aqui. É um pino que você compra, né? Em casa, agropecuária já tenho visto bastante e também em floricultura, tá? Esse pino serve, tem muita serventia. E nesse caso, por exemplo, tem a serventia de você pegar a sua receita, né, de bocache ou de torta de mamona, até mesmo osmocote, tá, gente? Se vocês quiserem fazer uso assim, osmocote eu espalho purinho mesmo no vaso. Então perceba, ó, eu vou encher esse pininho, venho aqui na orquídea e coloco aqui. Num vaso de 10 eu coloco sempre 2 pinos, tá? Com a formulação da torta de mamona. Esse aqui já até tinha deixado cheio, ó, tá bom? Você fecha o seu pininho e coloca na sua orquídea. Dessa forma, toda vez que você molhar, que você for regar a planta, ela vai passar por aqui de forma lenta, ela vai distribuindo para a sua planta as necessidades delas de NPK completo, tudo bem? Então é assim que a gente faz uso aqui. Inclusive queria falar sobre o bocache um pouquinho, que o bocache tem um uso, o nome, né, bocache, inclusive eu estava vendo esses dias, é uma curiosidade, né? O nome bocache, o significado do bocache é diluir, borrifar. Muito estranho, né? E o bocache, tem muita gente que fala assim, eu vou fazer um bocache em casa. Gente, não é muito fácil assim não, tá? Hoje um bocache, ele utiliza pó de rocha, ele utiliza farelo de trigo, farelo de arroz. Inclusive, falando do arroz, você precisa fazer uma fermentação. Normalmente a gente usa caldo de cana para fazer a fermentação dele, ou até mesmo um arroz que você faz, você cozinha um arroz sem sal. É um assunto para uma outra hora, mas o bocache não é tão simples assim, tudo bem? Esse vídeo, que é inclusive o que eu falei para vocês, é até de má qualidade, né, que eu ensino como fazer, por exemplo, fazer o uso, né, do torta de mamona, farinha de osso e da cinza, é um adubo bem legal, tá, de você ter, de você fazer. E ali é o que a gente quer, que quando o que a gente espera disso aqui, que quando você coloca isso aqui na sua orquídea, não está acontecendo nada ainda. Esse material ele só começa a entregar realmente para essa fonte de nutrientes para suas orquídeas no momento que ela entra em decomposição, tá certo? Nesse momento então é que vocês vão ter. E aí eu vou explicar agora o porquê que eu estou fechando tudo, por que fizemos dessa forma, porque eu vou falar um pouquinho sobre os fabricantes e acabar e desvendar um pouquinho esse mistério. Há muitas e muitas dúvidas sobre fertilizantes, como usar, de que maneira fazer, e a gente vai falar um pouquinho sobre torta de mamona, né, os fabricantes aqui. Eu quero falar também um pouco sobre os adubos foliares, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho disso agora. Bom, gente, agora eu vou fazer uma crítica a respeito dessa informação da embalagem. Você bonsaísta, você orquidófilo antigo, sabe que a utilização de torta de mamona e farinha de osso, aliás, quem conhece um pouco de vegetal sabe que essa formulação ela é uma essência de vida para as nossas plantas. Então por que o fabricante resolve colocar isso aqui? É por isso que eu falo que é uma crítica. Porque eu acho que deveria de ter explicação, as pessoas têm a necessidade de ter conhecimento. E às vezes as informações, elas difundem, inclusive complica a própria empresa, nesse caso, do meu ponto de vista, né? Complica em que sentido? Vai vender menos. Porque eu olho isso aqui, eu não vou comprar a torta né? Se eu não tenho conhecimento nenhum, eu não vou fazer a compra e misturar isso aqui jamais. Então é por isso que eu venho fazer esse vídeo aqui, para desvendar o mistério, né, que envolve isso. Por que então não pode ser feita a mistura? Bom, gente, de fato o que acontece aqui é que
a mistura dessas duas composições, ela fica altamente tóxica. Inclusive, acha-se que os animais, né, se aproximam, né, você pega um vasinho pequenininho e você coloca ela por cima, por isso que vocês viram como eu fiz nesse vídeo, tá? O cuidado que você tem que ter é exatamente como eu fiz no vídeo. Você tem que deixar um pouco do seu vaso mais baixo, colocar a composição, fechar com terra. Se o uso for em orquídeas, você vai poder fazer naqueles pinos lá, ou trouxinhas e fechar, tá certo? Fez a trouxinha, é uma outra opção que você tem, meia fina, tudo isso você vai poder utilizar para evitar o que com isso? Isso aqui ficando aberto, passarinho, um gato da tua casa, um cachorro e até mesmo uma criança pode vir aqui e colocar na boca e isso aqui é tóxico, vai matar o seu animal de estimação, pode matar realmente uma criança. Inclusive eu via uma entrevista de um rapaz falando lá falando de pet, né? E ele falava que ele tinha atendido 20 cães, de 20 cães que ele atendeu, que consumiu essa composição, apenas 5 sobreviveram, um número bem alarmante. Verídico ou não, eu não sei, mas isso tem muito de verídico porque é o cuidado que a empresa está tendo de falar para você não fazer essa mistura. Quando eu acho que o que deveria de ser orientado é a forma como você planta. Porque se você plantar da forma como eu fiz aqui no vídeo, colocando terra por cima, gente, é a mistura mais saudável para as suas plantas. Haja visto o que vocês viram no vídeo aí, as plantas que eu tenho mostrado para você. Eu faço muito uso de torta de mamão e farinha de osso porque sou fãzaço de adubo orgânico. Faço uso de folhares, faço uso do químico, né, foliar, mas eu sou muito fã realmente desse adubo orgânico. E tenho e sei os resultados que ele me dá. Então, fica aqui, eu vou falar um pouquinho também. Deu para entender? Torta de mamona e farinha de osso, você pode utilizar. Muito cuidado de fazer a forma que eu expliquei aqui. Se você utilizar no pino, no sachêzinho, tá? Porque você faz, por exemplo, nas orquídeas de maneira solta no vaso, para as plantas vai fazer mal? Vai fazer se você deixar sobre as raízes, tá? Isso é uma outra alerta para você. Tem gente que usa bocache, ou até mesmo isso aqui, coloca sobre as raízes da orquídea. Aí vai fazer mal para o passarinho que sentar lá comer e você vai matar a tua planta. Então não coloque isso jamais próximo das raízes da sua orquídea. Vai queimar e você vai matar a sua planta. Então tenha sempre o cuidado. Ou quando você for fazer o plantio, você faz a trouxinha ou o pino, como eu mostrei para vocês lá. Mas você pode sim fazer a mistura. O que você não pode é colocar ela por cima do vaso e você correr o risco do teu filho, né, de um sobrinho ou de um animal de estimação da tua casa ir lá cheirar isso aqui, porque tem um odor forte. Inclusive achava-se, né, que era a farinha de osso que tinha, por causa do osso, né, que chamava, que no odor o cachorro ia lá por causa disso. Quando houve pesquisas recentes dizendo que não se sabe ainda por quê, mas é a torta de mamona que faz com que os cachorros se aproximem lá e queiram lamber e comer essa composição aqui. E certamente você corre um risco enorme de perder o seu cão. Então, por essa razão é que não se deve fazer uso simplesmente espalhando por lá. Por isso vem a indicação aqui. Agora, gente, eu vou ser um pouquinho crítico. Eu tenho visto aqui as dúvidas, né? Por exemplo, aqui eu estou com um enxofre, enraizador da marca Forte. Tem aqui, ó, uma caixinha. Não uso essas caixinhas porque eu tenho muitas orquídeas, então essa eu peguei inclusive aqui para vocês realmente ver, tá? Orquídeas floração, aí tem aqui, tá tudo vazio aqui, mas é só para manutenção, tudo bem, ó? Para vocês poderem ver. Muito legal. Só que todos esses conteúdos, quando você começa a ler aqui a forma de recomendação de uso, tá aqui, utilizar, por exemplo, a cada 15 dias. Legal. Daí você pega aqui, por exemplo, a floração, utilizar a cada 15 dias. Eu que tenho conhecimento, entre outros que já conhecem, que tem discernimento das coisas, lendo aqui a cada 15 dias, sabe que ou utilizo um, ou utilizo outro, ou intercalo um, enfim. Mas nada aqui diz que forma devo intercalar ou não. Aí esses dias, um orquidófilo mirim no meu canal, entrou lá e falou assim, tio, como é que eu faço, eu estou fazendo aqui, você pediu para utilizar, gostei dos vídeos que você falou da marca Forte, do enraizador e tal, decidi fazer uma compra das coisas da marca Forte. Na utilização, comecei a usar e comecei a perder as plantas.
Então eu respondi para ele, entra em contato comigo no e-mail, papapá, beleza. Ele mandou para mim, estou utilizando a cada 15 dias, eu coloco o enraizador, dou 10 minutos, aí eu utilizo o floração, dou 10 minutos, daí eu utilizo, a cada 10 minutos ele faz uma aplicação. Porque ele entendeu que 15 dias eu devo aplicar. Então isso aqui é para orquídea, tá aqui, orquídea, aí tá no outro lá também, esse aqui é o floração, tem uma manutenção, esse aqui também a mesma coisa. Aí, essa informação para uma criança, sabe, eu acho, tá na hora, já passou do momento dos fabricantes ter essa preocupação. Gente, há dúvidas e dúvidas e dúvidas sobre isso. Cada vez que você vê uma pessoa falando sobre orquídea, você já não sabe no que acreditar. Um fala para você utilizar, folhar não sei quando, outro fala para você não, use esse, use aquele. É tanta informação, são tantos adubos que você se perde, não sabe mais o que utilizar. Agora, isso também não é só porque as pessoas ficam buscando informação. Elas buscam informação, e aí às vezes errada, de pessoas que não têm conhecimento, mas ficam falando como se tivesse. E aí, por que isso acontece? Por que cada um dá uma de sabidão? Porque as empresas também não esclarecem isso. Inclusive, isso é uma questão de marketing. Por quê? Se eu sou diretor dessa empresa, tá? Que eu tenho respeito, eu vou falar mais. Utilizo e recomendo. Então isso aqui é só uma crítica construtiva mesmo. Inclusive essa empresa da Forte aqui pertinho da gente, aqui em Cerqueiro, muito perto da minha cidade. Adoro o produto, uso tudo. Inclusive a terra que vocês viram colocando lá é um condicionador que eu utilizo da Forte, tá? Então eu recomendo demais. Mas aqui é uma crítica construtiva. De repente alguém da empresa que possa encarar isso como um apelo, né? E até um marketing, de repente, porque se aqui, floração, aí eu coloco aqui, se você estiver fazendo uso do 20-20-20 manutenção, intercale com 777, ou então monta um kit, de repente, um kit floração, um kit enraizador, um kit não sei o que, contando, de repente, uma tabelinha de como a pessoa deve fazer isso lá, né? Porque senão, o que acaba acontecendo a gente não difunde de verdade as informações que as pessoas precisavam ter para que pudesse ter sucesso dentro do seu orquidário. Então, se tivesse aqui escrito adubo, ótimo. Só que está aqui orquídea. A pessoa às vezes compra uma orquídea, não tem entendimento de nada, ela compra porque ela viu que isso aqui é para orquídea. Mas aí pode pensar assim, a pessoa que tem que saber, o cara que de repente vendeu a planta que tem que falar. Desculpa, no meu ponto de vista, quem tem que falar isso é a empresa. A empresa tem que deixar de forma esclarecedora para que as pessoas não precisem ficar indo atrás de um canal no YouTube para poder ver como é que faz isso. Então, enquanto essas empresas não tomarem essa medida, o que você vai acompanhar nos próximos vídeos do meu canal vai ser exatamente isso. Eu vou fazer aqui uma adubação. Me falaram, Fábio, você mostra como você... Vou fazer assim, vou falar para vocês como eu faço a minha adubação. E mais uma informação para vocês. Você aí é que vai ter que também escolher o que você quer ficar, mas eu recomendo que você decida isso logo. Se é daquele canal, se é daquilo que te explicaram, se é daquele que te vendeu, o que você quer fazer, faça algo. Não fique fazendo um pouquinho do que eu falei, um pouquinho do que o outro falou, porque daí você começa a criar uma confusão na sua cabeça. Então esse recado é para você, meu amigo, inscrito no meu canal. Você que está passando por aqui também. Então, você que também está passando por aqui, gente, dá uma olhadinha também aqui, porque tem gente que também não quer saber de ler informação nenhuma, né? E resolve ir no canal porque sabe que a pessoa conhece ou tem um conhecimento, aí entra no canal, nem leu a informação. Então também uma durinha para vocês aí, começar a ler a informação do que está aqui atrás. Não que ela seja clara, de forma que você vai saber como usar. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Mas um pouquinho que você lê aqui, se você tem um discernimento das coisas, você vai conseguir fazer a aplicação e ter sucesso. E eu venho fazer esse vídeo com muito carinho, porque eu sei que tem esses orquidófilos mirins e a gente quer apoiar, a gente quer incentivar. Então tem um monte de projeto sementinha para não sei o que, projeto faça uma criança plantar não sei o que, Mas aí não tem nada que incentive isso. Então eu venho aqui também de uma forma de contribuir e colaborar para que as crianças tenham conhecimento da forma de utilização desses produtos que são vendidos no mercado. Essas marcas, inclusive, têm muito respeito pelos seus consumidores, tem algumas informações outras que eu não concordo, porém, é a minha opinião, né? Mas existem muitos outros que muito pior, não tem informação de nada, gente. Tá lá, adubo para orquídeas. Beleza, como é que eu uso isso? Pô, como é que a pessoa faz um negócio desse? Mas enfim, isso é uma questão política de cada empresa, cada um, mas na minha forma de pensar, inclusive como consumidor,
é um desrespeito com a gente, porque uma pessoa não tem a obrigação de comprar isso aqui e adivinhar como é que ela vai fazer. Aí está aqui vendo floração, vendo manutenção, vendo não sei o que, como que eu uso isso, né? Então eu queria passar essas informações para você e deixar esse toque aí. Espero que esse apelo possa realmente ter significado para alguma empresa, lembrando que é construtivo, porque a única coisa que eu posso dizer é que as informações, às vezes, elas não estão assim completamente corretas, né? Aí tem aqui, entra em contato técnico, não sei o que, quer que a pessoa ligue no 0800 para, né? Enfim. Então, eu acho que deveria de montar um kit para a pessoa, inclusive, incentivá-la a comprar tudo aquilo que é de vocês. Para encerrar, então, aqui, Ana Oliver, queria mostrar para você e para todos do meu canal, eu tenho um vídeo falando do plantio da Phalaenopsis, né? Então, essa planta aqui é o resultado daquele plantio que a gente fez, que eu fiz naquele vídeo lá, tá? Vocês podem perceber aqui a saúde, né, dessa planta, já vindo emitindo aqui a haste floral, tá certo? Então, eu queria deixar aqui também o meu beijo aí para Marli Duarte, minha irmã querida, um beijão para o Francisco Deusvando, ele que tem um canal, todo mundo conhece bastante aí, ele deixou um beijão para mim grande aí, um beijo do tamanho do universo para você, meu querido, seja muito feliz, Deus te abençoe sempre. E para nós encerrarmos aqui, esta maravilha que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, tá aqui, ó, essa aqui é uma Cattleya labiata, e era sobre isso, esse é o resultado que eu espero que vocês tenham, quando vocês fizerem utilização de adubo, sabendo como utilizar, sabendo como vocês devem fazer o seu uso, né, a forma de plantar e tudo, para vocês terem este resultado aqui, gente. Veja a qualidade das suas folhas, as flores já estão um pouquinho mais batidinhas, porque ela já tem um tempo que está aberta. Mas eu fiquei muito feliz do meu amigo João ter vindo aqui fazer essa filmagem comigo hoje, inclusive, quem tiver interesse, vai ficar no link aqui, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, o contato do Kiss Produções, o meu irmãozão aí que está vindo fazer essas gravações comigo aqui. Então quem tiver interesse, mora aqui pela região, entre em contato. Então, meus queridos, no próximo vídeo vocês não percam, porque eu vou estar mostrando como eu faço a minha adubação. E não vou estar fazendo um videozinho para ninguém ver não, é como eu faço mesmo, a forma como eu diluo, o que eu utilizo. Vou falar para vocês de bastante coisa, então não perca. O próximo vídeo vai ser de arrebentar. Beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima.